Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e no vídeo de hoje eu estou começando uma série sobre a minha banda favorita, banda do coração, que é o Sonata Ártica, certo? Grande banda finlandesa de metal melódico, conhecidíssima por clássicos como o Eclíptica, como o Silence, né? Eu vou analisar com certeza cada lançamento deles aqui no canal. Se você não quer perder isso, já deixa sua inscrição, deixa seu like no início, que ajuda na divulgação, compartilha com seus amigos que curtam a banda, certo? E o episódio de hoje é para falar sobre os primórdios, sobre a primeira era do Sonata Ártica, antes mesmo deles terem esse nome, né? O nome da banda era outro, eles estavam numa fase de gravação de demos, ensaiando, fazendo alguns shows locais. Mas o interessante dessa fase é que surgiram aí muitas músicas que iriam ser inclusas posteriormente na discografia do Sonata, e eu vou falar sobre cada uma delas e contar essa história aqui nesse vídeo, certo? Então, deixe a sua inscrição para você não perder os próximos episódios, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtam Sonata também, beleza? Então, vamos começar a falar sobre Sonata Ártica. É um grupo finlandês que surgiu na pequena cidade de Kemi, bem na região norte da Finlândia, certo? Cidade bem pequena, de 22 mil habitantes. E essa cidade tinha algumas bandas que ocorriam ali paralelamente, faziam ensaios, né, tocavam shows, fazendo um som que variava entre um punk rock, um hard rock, muitas vezes música popular finlandesa, dance music, né? E foi nesse contexto que surgiu o Sonata Ártica. E eles surgiram num momento muito, muito oportuno, que justamente é o momento, digamos assim, de popularização desse metal finlandês, com bandas como Nightwish, como o Stratovarius, Children of Bodom, né, o Hymn. Todas essas bandas que compunham a cena do metal finlandês estavam no seu ápice, né, nesse período, né, do final dos anos 90, 1995 até 99 ali, normalmente essas bandas estavam num ótimo momento de suas carreiras, certo? Então, foi nesse contexto que surgiu o Sonata Ártica. E como ocorreu o surgimento desse grupo? Na verdade, a banda não tinha nada a ver com a banda que a gente conhece, desses grandes discos, né, de power metal aqui, esse som de metal melódico, realmente não tinha nada a ver. Era um grupo de rock and roll, de hard rock mesmo, um rock melódico, como se fosse na linha do Bon Jovi, misturando com alguns elementos de metal, como por exemplo, músicas que eles tocavam do Megadeth, como cover, eles tocavam músicas do Queen, esse tipo de coisa mais clássica, né? Judas Priest, Iron Maiden. Não tinha nada a ver com esse som mais puxado pro Halloween, pro Stratovarius, até certo ponto, eu já vou chegar lá, tá? Mas o som era meio que um pop rock finlandês, digamos assim, com letras mais cômicas, e era uma banda que não se levava muito a sério no início. Só pelo nome do grupo vocês já conseguem entender isso, porque o nome do grupo inicialmente era Tricky Beans, né? Uma brincadeira que eles fizeram ali no ensaio, que na verdade não... até hoje é um pouco de mistério de onde surgiu esse nome, mas não é com certeza um nome de uma banda que quer ser levada a sério, assinar contrato, sucesso mundial, nem nada do tipo. Era mais uma coisa mais inocente, né? Daquela zoeira de adolescente da época, certo? Então, o que aconteceu para o surgimento do Tricky Beans foi o seguinte: foi a junção de dois grupos paralelos. Você tinha um grupo de jovens que tocavam uma banda cover de uma outra banda finlandesa que se chamava Chlamydia, uma banda de punk rock. E aí você tinha alguns adolescentes ali na cidade de Kemi que fizeram uma banda cover desse grupo, né? E nessa banda estavam o guitarrista Jani Limatainen, que seria o guitarrista do Sonata Ártica posteriormente, certo? E o baterista Tommy Portman também, ainda bem jovens nessa época, certo? E paralelamente a isso, um outro grupo estava fazendo também em Kemi um som de dance music mesmo, de música para dançar, música para festa. E nesse grupo se chamava Flamenco, isso aconteceu por volta de 93, 94, certo? E nesse grupo você tinha um tecladista que também fazia alguns back vocals, se chamava Tony Kakko, certo? E você também tinha o Marco Pazikowski nesse grupo, que foi o fundador do Sonata Ártica. Acontece que em 95, esse grupo flamenco se desfez, né? Eles encerraram suas atividades. O Tony Kakko, inclusive, teve que servir ao exército nesse ano, porque lá na Finlândia o serviço militar é bem rígido, né? Eles realmente têm que servir por um ano. E aí o grupo se desfez. E aí, posteriormente, mais tarde, no ano de 1995, o ex-integrante do Flamengo, que é o Marco Pazikowski, resolveu juntar um novo grupo para poder fazer um novo som com uma banda, certo? Então, recrutando jovens que ele já conhecia ali da cidade de Kemi, por todos morarem perto, por o circuito de bandas da cidade, questão de escola, campeonato de bandas, né, que eles faziam. Ele já tinha contato com esses outros jovens que eram mais novos, inclusive, que ele e o Tony Kakko. Estamos falando aí sobre o Tommy Portman, baterista de 14 anos na época, quando ele entrou nesse grupo novo, certo? E o Jani Limatainen também, por volta dos 15, 16 anos, entrou como guitarrista. Então foi aí que surgiu o embrião do Sonata Ártica, que é o Tricky Beans, certo?
em 1996, no começo do ano. Na verdade, na viradinha ali de 95 para 96. Nesse grupo você também tinha um baixista, porque o Marco Pasikowski, que realmente juntou essa galera para fazer a banda, ele não tocava baixo nessa banda não, ele tocava guitarra, né? Então eles tinham um baixista que se chamava Pentti Peura, certo? Inclusive o primeiro ensaio do Tricky Beans aconteceu no aniversário desse baixista Pentti Peura, certo? Tony Kakko não estava presente nos primeiros ensaios porque ele ainda tinha algumas responsabilidades com o exército para cumprir. Então o que acontece é que se forma o Tricky Beans, certo? Então você tinha no baixo o Pentti Peura, no teclado e nos vocais principais o Tony Kakko, você tinha na guitarra o Marco Pasikowski e o Jani Limatainen, né? Lembrando que o Marco ainda não tocava baixo no grupo, e na bateria o Tommy Portman, beleza? Então esses 5 integrantes formaram o Tricky Beans em 1996. Vou tentar colocar no vídeo uma imagem para vocês verem como era o grupo na época, certo? E aí eles faziam essas composições mais puxadas para um pop rock, para um hard rock, uma coisa mais inocente, nada a ver ainda com metal melódico, com power metal. E o principal compositor sempre foi o Tony Kakko, que trazia ideias ali muito boas, né? Melodicamente interessantes, e a partir de 96, quando ele foi dispensado do exército de vez, ele começou a se dedicar full time mesmo para fazer composições para esse novo grupo. Inclusive a primeira composição que ele fez já é uma música linda demais, que acabou entrando no primeiro álbum da banda, Eclíptica, que é Letter to Dana. Letter to Dana é uma música antiga, da época do Tricky Beans, que foi a primeira faixa que ele compôs para a banda, mas vão ter outras, certo? Então, nesse período de 96 até 98, mais ou menos, eles ficaram tocando shows localmente, conseguindo alguma certa fama local, tocando em campeonatos de bandas, tocando em escolas, em bares, né? Pequenos locais de show ali por volta de Kemi mesmo, na Finlândia, certo? E aí, fazendo também as suas gravações de fitas demo. E essas fitas demo não foram feitas de forma caseira, elas foram gravadas mesmo profissionalmente num estúdio musical de Kemi, que é o importantíssimo estúdio Tico Tico, certo? Tico Tico lá em Kemi é o estúdio onde eles gravaram as suas faixas demo, que foram produzidas pelo produtor Ati Kortelainen, personagem importantíssimo na carreira do Sonata Ártica, vocês já vão entender o porquê, certo? Mas então, no ano de 96, juntando algumas composições que eles haviam feito, eles lançaram 2 fitas demo, cada uma contendo 4 faixas, certo? A primeira fita demo que a banda lançou se chamava Friend Till the End, certo? E essa fita continha as músicas Friend Till the End, Find a Gun, certo? Letter to Dana e Blackout. A segunda fita demo que a banda lançou também no ano de 1996 se chama Agri Pumpers e tinha 4 faixas também, I'm Haunted, Addict, Shy e Apartment 54, certo? Essas foram as 2 primeiras fitas demo lançadas pelo Tricky Beans em 1996. Então, dessas faixas, o que é interessante? Eles reaproveitaram, né, posteriormente a Letter to Dana, que foi inclusa no Eclíptica, e algumas outras faixas que eu citei aí, como por exemplo Find a Gun, acabou entrando no Takatalvin, né, que é um EP do Sonata Ártica, foi lançado mais tarde aí, certo? No ano de 2003, você tem aqui essa música que se chama The Gun, que é a antiga Find a Gun, certo? Que está nas demos do Tricky Beans. Você tem faixas ali como Shy, né, que acabou entrando também no EP Sucesso, então várias faixas foram aproveitadas posteriormente.
Então várias faixas foram aproveitadas posteriormente, tá? Inclusive I'm Haunted é uma coisa muito interessante que ela acabou na edição de 15 anos do Eclíptica como uma faixa bônus, tá? Mais tarde na série eu vou falar sobre essa música, que é sensacional. Então aí, eles fizeram essas demos e tal naquela sonoridade hard rock, e até aí eles tinham essa identidade mais roqueira e tal, mais cômica, não se levando muito a sério. Mas houve um álbum que mudou tudo na trajetória da banda. Estou falando sobre esse disco aqui, Visions. Inclusive o tema do último vídeo que eu postei aqui no canal, certo? Em 97 o Stratovarius lança Visions e o então guitarrista da banda, Marco Pasikowski, fica totalmente assim embriagado, alucinado com esse disco que realmente é fora de série. Mostrou para o Tony Kakko, que é o cantor e tecladista do Chick Beans, e ele simplesmente viciou também, acharam maravilhoso. E aí, a partir da audição desse álbum, eles se tornaram fãs da banda, certo? Anteriormente, até, engraçada essa história aqui, o Marco tinha mostrado para o Tony Kakko esse álbum aqui, Episode, de 96, e o Tony Kakko odiou, né? Teve uma reação mesmo de ódio, falou que era horrível, que jamais conseguiria ouvir uma porcaria dessa, né? Mas com o Visions foi diferente, né? Então aí, ele começou a compor músicas já indo um pouco mais para esse lado, certo? De power metal, de metal melódico, e isso fez com que eles ganhassem a sua identidade sonora, certo? Muito inspirado ainda pelos Stratovarius, mas que posteriormente iria evoluir para uma sonoridade única, né? Característica da própria banda, certo? Antes deles gravarem a demo, que trouxe para eles o contrato com a gravadora, houve uma terceira fita demo que se chamava Peacemaker, faixa inclusive que acabou sendo gravada no ciclo do Silence, né, de 2001. Ela aparece inclusive como uma faixa de um disco bônus do Songs of Silence, que é esse ao vivo do Japão, certo? Essa edição japonesa você tem aqui, se eu não me engano, você tem a Peacemaker, que é uma faixa da época do Silence, certo? Então, essa terceira fita demo continha as faixas que eram a Beat Lost, Peacemaker, Tallulah e Frog Feet. Como vocês estão vendo aí a foto dessa fita, que é a terceira fita demo do Tricky Beans, chamada Peacemaker. Lançada em 1997, certo? Foi aí então que houve uma cisão na banda depois dessa fita demo. Por quê? O Marco Pasikowski cansou dessa história de ficar gastando muito dinheiro gravando demo, né? Compondo as músicas e gravando, isso acabava sendo um pouco caro, ele queria tocar mais shows, mas o Tony Kakko, assim, firmou o pé no chão de que queria mesmo fazer mais demo, ainda mais porque ele gostou demais, igual eu expliquei, do álbum Visions, né? E ele queria fazer um som mesmo mais desenvolvido para a banda, para poder divulgar o trabalho deles. E o Marco acabou perdendo a paciência com isso, acabou deixando o grupo, mais ou menos na mesma época que o Pente Peura também deixou, né? O baixista acabou perdendo um pouco de interesse na banda, acabou deixando o grupo. Foi aí que eles começaram, né, esse período de composição das próximas músicas que entregariam a quarta demo, que é a demo Full Moon, que de fato é a demo que fez tudo acontecer para o grupo, certo? Muito mais inspirado pelo som dos Stratovarius. Tony Kakko compôs músicas mais velozes, com melodias mais épicas, mais marcantes, né? E foi aí que, com a adição de um novo baixista, que é o mesmo baixista que você tem aqui no Eclíptica, você tem a formação que gravou a demo Full Moon, da qual todas as faixas iriam entrar aqui no Eclíptica, tá? Todas as faixas. Então essa quarta demo da banda continha as faixas Mary Lou, Unopened, Eighth Commandment e Full Moon, certo? E essas quatro faixas, quando eles gravaram no estúdio Tico Tico, lá com o produtor Ati Kortelainen, ele deixou claro que eles seriam completamente estúpidos de não enviar essa fita demo para ninguém, porque o resultado estava sensacional.
Então foi o que ele fez, ele enviou essa fita demo para Helsinki, certo? Para a gravadora Spinefarm, e imediatamente eles cativaram o pessoal da Spinefarm, porque o som realmente era muito polido, para uma banda ainda amadora, né, começando a fazer um som daquele nível de desenvolvimento, daquele nível de beleza melódica, causou uma ótima impressão na gravadora, nos executivos da gravadora Spinefarm. E, assim, de um dia para o outro eles conseguiram um contrato com 3 álbuns, né, um contrato para 3 álbuns com a gravadora Spinefarm. Foi daí que veio a mudança de nome da banda, né? Quando eles enviaram essa demo, eles já haviam trocado uma letra do nome de Tricky Beans para Tricky Minds, né? Só para ficar um pouco mais sério. Mas aí, com a assinatura do contrato com a Spinefarm, houve a mudança de nome definitivamente de Tricky Minds para Sonata Ártica, que foi um nome que a própria gravadora elaborou ali, né? Um dos executivos disse por aí que foi o próprio autor da biografia da banda, né, que é o Mape Olila, que veio com essa ideia, com esse nome Sonata Ártica, por eles serem do Ártico e fazerem um som ali naquela época muito inspirado por música erudita, né, com som de cravo e um virtuosismo nas guitarras e nos teclados, o nome Sonata Ártica caiu muito bem. E foi aí que eles começaram aí o seu contrato, a sua longa trajetória com a Spinefarm, que começaria com a gravação do primeiro álbum, Eclíptica, que será a temática aqui do próximo vídeo, né, dessa série que eu vou fazer aqui sobre a banda. O que é muito interessante sobre esse período do Tricky Beans são justamente essas faixas que você consegue identificar que foram utilizadas posteriormente. Você tem, por exemplo, a primeira de todas as músicas demo que o Tricky Beans gravou ainda em 96, se chama Blackout. Ela acabou indo parar no Days of Grace, de 2009, certo? Na faixa Flag in the Ground. É basicamente a mesma música, eles pegaram a faixa antiga do Tricky Beans para poder fazer a ideia da Flag in the Ground. Vou até deixar um pedaço aí no vídeo para vocês verem. Então vocês conseguem ver aí que realmente é um som diferente, né? Mas a estrutura básica da música já estava ali. Isso aconteceu com várias músicas do Tricky Beans, né? Como, por exemplo, Addict, outra faixa do Tricky Beans, acabou se tornando Sing in Silence, né? Do álbum Silence. Então, dentre essas e outras ideias, surgiram várias inspirações para músicas posteriores do Sonata Ártica. Então foi uma fase importantíssima, essa fase embrionária do Sonata, né? A fase do Tricky Beans, que é realmente muito interessante, certo? Então, a partir aí de 1999, você tem completamente, digamos assim, a explosão do Sonata Ártica no mercado do metal melódico, certo? Com o Eclíptica. Uma história muito interessante também é a relação deles com os Stratovarius. Em 1998, os integrantes, o Toni Kakko e o Jani Limatainen, integrantes do Tricky Beans, eles até foram num show dos Stratovarius em Oulu, na cidade de Oulu. Tiraram foto com o Timo Kotipelto, mostraram o material que eles estavam tocando ali para ele e tal, como fãs mesmo, né? Mal sabiam eles que em menos de um ano, praticamente um ano a partir dali, eles estariam abrindo a turnê dos Stratovarius. Isso é surreal, né? Eles conseguiram muito rápido esse aprimoramento, essa melhoria no seu som e um contrato com a gravadora. Posteriormente, eles iriam de fato abrir a turnê dos Stratovarius em 2000, beleza? Então, esse é o início da história do Sonata. Se você não quer perder os próximos capítulos, se inscreva no canal, deixe seu like que a gente vai falar ainda sobre Eclíptica, sobre Silence, sobre cada um desses lançamentos dessa banda maravilhosa que é o Sonata Ártica, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenham curtido e até a semana que vem.